Pedro era só um menino magrelo de 12 anos, daqueles que conversam com o vento, e tem mais liberdade que juízo. Cresceu entre as estradas de terra do interior do Paraná, com a velha bicicleta como extensão do corpo. Enquanto outros buscavam diversão nas telas, ele encontrava na solidão da trilha uma paz que muitos só descobrem depois de adultos. A cada manhã, o sol batia em seu rosto com a mesma força que sua vontade de explorar o mundo. E foi ali, nesse ciclo singelo e quase poético, que nasceu sua paixão pelo ciclismo. A fazenda da família era um pequeno mundo à parte, cercado por um mar de milharais que pareciam engolir o horizonte. Os pais de Pedro, sempre com um pé no chão e o outro no receio, diziam para ele nunca cortar caminho pelo campo de milho. "Você se perde fácil por lá, filho, e nem o grito escapa", alertava o pai. Aquelas fileiras altas, como soldados imóveis, guardavam seus próprios segredos. Histórias antigas, carregadas de mistérios da história e de velhas conspirações camponesas, pairavam no ar como poeira invisível. Mas criança curiosa não costuma obedecer medo. Num dia nublado, desses que o céu parece murchar, a corrente da bicicleta de Pedro quebrou no meio do nada. Impaciente e com o orgulho ferido, decidiu encurtar caminho pelo milharal, mesmo com o coração martelando no peito como um tambor de guerra. Foi quando viu. Entre as folhas secas e o som do vento sussurrando segredos antigos, surgiu um homem. Tinha roupas rasgadas, o rosto sujo e marcas nos braços que pareciam símbolos ou cicatrizes rituais. O homem não disse nada, apenas encarou. Um olhar que atravessa, frio, vazio. Sem pedir licença, Pedro virou as costas e correu como nunca havia corrido antes. Dizem que o medo transforma o corpo, e naquele instante, ele voou. As pernas se moveram como se perseguidas por um pressentimento. Aquele tipo de sensação que avisa sem palavras: saia daqui. Curiosamente, há registros de histórias parecidas em curiosidades históricas de vilarejos antigos, onde homens apareciam entre milharais e nunca mais eram vistos de novo. Pedro escapou, mas o silêncio daquilo que viu nunca o abandonou. Às vezes, a gente não precisa entender tudo o que presencia. Existem encontros que não pedem lógica, apenas respeito. Depois daquele dia, nunca mais cortou caminho, mas a pergunta ficou: quem era aquele homem? Ou melhor, o que era? E por que aquele campo escondia tanto mais do que olhos comuns podiam perceber? A resposta, Pedro só começaria a buscar anos depois, quando voltasse para aquela mesma fazenda e para algo ainda mais perturbador do que aquele encontro. O silêncio que acompanhou Pedro de volta para casa não era o mesmo de antes. Não era o sossego do campo nem o barulho das cigarras no final da tarde. Era um silêncio interno, denso, como se algo tivesse entrado com ele no milharal, mas saído grudado em sua sombra. O corpo estava inteiro, mas a alma parecia arranhada. E mesmo sem palavras, ele sabia que havia cruzado uma fronteira invisível. Da inocência para um mundo de perguntas sem resposta. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. A imagem do homem parado entre os milhos, como se pertencesse à própria terra, voltava em flashes. Tentou contar para os pais, mas foi recebido com um olhar de ceticismo misturado com compaixão. O mesmo olhar que adultos dão quando crianças falam em fantasmas. Mas Pedro sentia que não era invenção. Aquilo estava dentro dele, queimando, como aquelas curiosidades históricas que ficam martelando a mente, pedindo explicação que nunca vem. Com o tempo, Pedro parou de falar no assunto. Aprendeu que certos mistérios são como sementes lançadas no solo. Crescem no escuro, em silêncio. Mas começou a notar pequenas coisas, pegadas fundas demais na beira do milharal, passos que ecoavam quando ninguém estava ali. Algumas galinhas sumiam sem explicação. Até os cães começaram a latir mais à noite, sempre virados para o campo. Ele passou a evitar o lado da plantação ao anoitecer, e no fundo sabia que algo ali o observava de volta. Curiosamente, quando adultos mais velhos da região falavam entre si, mencionavam o Velho da Mata, um personagem cercado de lendas. Diziam que aparecia para quem quebrava regras antigas.
ou para os que carregavam inquietações demais na alma. Pedro, em sua ingenuidade de juventude, achava que essas histórias eram só folclore. Mas agora começava a suspeitar que havia uma verdade escondida nessas conspirações rurais, preservadas pelo medo, pelo tempo e pelo silêncio das famílias. Aos poucos, ele percebeu que aquela experiência não era um evento isolado. Era um ponto de partida. Algo havia sido despertado ali. E como acontece com os grandes mistérios da história, o início raramente faz sentido. Só o fim revela o que estava escondido desde o começo. Mas para isso, ele teria que voltar. Teria que enfrentar não só o milharal, mas também os fantasmas que havia enterrado com o tempo. E assim, sem saber, Pedro começou a trilhar o caminho que o levaria de volta ao mesmo lugar. Anos depois. Nos dias seguintes, Pedro passou a evitar andar sozinho. Quando precisava atravessar o campo, fazia questão de dar a volta, mesmo que isso acrescentasse mais 40 minutos à jornada. Não era mais preguiça juvenil que definia seus caminhos, mas o receio. Um medo sutil, não daqueles que fazem a gente correr, mas que ensinam a caminhar mais devagar, olhando para os lados, respirando com cautela. Um medo que molda o comportamento, tal como os grandes mistérios da história moldam o rumo de civilizações inteiras, mesmo quando esquecidos. Certa manhã, Pedro foi acordado por um barulho estranho. Não era som de bicho, nem de gente. Era como o zumbido de uma máquina enferrujada girando devagar. Quando saiu para ver, notou que a cerca do milharal estava aberta e a tranca caída no chão. Os milhos balançavam levemente, apesar do vento estar parado. A cena, embora simples, carregava uma sensação indescritível de violação, como se uma linha tivesse sido cruzada. Como aquelas curiosidades históricas que parecem pequenas, mas escondem revoluções inteiras por trás. Na escola, Pedro tentou comentar sobre o que viu. Recebeu risadas, piadas e aquele olhar que todo mundo já conheceu um dia. Aquele que deslegitima, que diz, é só coisa da sua cabeça. Mas havia um menino novo na turma, transferido do Mato Grosso, que ficou em silêncio. No recreio, se aproximou de Pedro e disse, na fazenda do meu avô era igual, começou assim também. Aquela frase caiu como uma âncora no peito. Pedro entendeu ali que talvez não estivesse sozinho. Talvez houvesse uma rede de conspirações rurais, conectando famílias em silêncio, geração após geração. Começou então a fazer perguntas. Aos poucos, com jeitinho, sondava os mais velhos da vila. Um senhor de mãos calejadas contou que na juventude, certa vez viu um homem parado entre os milhos por 3 noites seguidas. Outra mulher disse que, quando criança, sua avó a proibia de olhar pela janela da cozinha depois das 9 da noite. Detalhes pequenos, quase insignificantes, mas que montavam um mosaico de medo contido. Como os detalhes enterrados nos arquivos secretos da história, aquelas conspirações que todo mundo sente, mas ninguém prova. A fazenda, que antes era seu refúgio, passava a parecer um território sagrado, onde forças que ele não compreendia atuavam com regras próprias. A terra guardava segredos, e o milharal, com suas fileiras perfeitas e folhas sussurrantes, parecia esconder não só o vento, mas também verdades enterradas sob raízes. Como Pedro descobriria mais adiante, os campos têm memórias, e às vezes essas memórias se recusam a ficar quietas. Foi numa tarde cinzenta, em que o céu parecia segurar a respiração, que Pedro resolveu voltar ao ponto exato onde a corrente da bicicleta havia quebrado. A terra ali tinha um cheiro diferente. Era um cheiro úmido, como de cova recém-aberta, misturado ao odor forte do milho ressecado pelo sol. Ele caminhava devagar, com o passo de quem não quer chegar, mas sabe que precisa. E quanto mais se aproximava, mais percebia que aquele lugar parecia gasto, como se muitos pés tivessem passado ali antes dele, mesmo sendo um caminho que supostamente ninguém usava. Ele se abaixou para examinar o chão. O que encontrou foi um pedaço de pano encardido, meio enterrado entre a terra batida e os restos de palha. O tecido tinha manchas, talvez de ferrugem, talvez de sangue. E ali, bordado em vermelho desbotado, havia uma palavra que ele não reconhecia.
mas que soava ancestral, como se viesse de um tempo em que os homens ainda temiam os próprios deuses. Era o tipo de coisa que, em livros de curiosidades históricas, seria facilmente ignorada, mas que num campo isolado ganhava peso como um presságio. Naquela noite, Pedro sonhou com vozes, muitas ao mesmo tempo. Algumas murmuravam coisas sem sentido, outras gritavam ordens que ele não compreendia. E no centro do sonho, sempre ele, o homem de roupas sujas e marcas nos braços, parado entre os milhos, com os olhos arregalados como se enxergasse para além do tempo. Quando acordou, sentiu o cheiro de terra molhada dentro do quarto. O mesmo cheiro do campo. Era como se o milharal estivesse começando a atravessar as paredes. A mãe de Pedro começou a notar sua inquietação. E como toda mãe, sabia que alguma coisa estava errada, mesmo sem entender exatamente o que. Ela lhe contou em voz baixa que, quando jovem, também teve uma experiência estranha naquele mesmo campo. Disse que viu uma sombra se arrastar entre os milhos em uma noite de lua cheia, e que desde então nunca mais pisou lá sozinha. Aquilo uniu mãe e filho em silêncio, um segredo compartilhado. Como as conspirações que atravessam gerações mudam de rosto, mas mantêm a essência. Era como se aquele pedaço de terra tivesse escolhido Pedro, não por merecimento, mas por continuidade. Talvez fosse o herdeiro involuntário de um fardo invisível, como tantos na história foram chamados a carregar responsabilidades que nem sabiam existir. Os campos, afinal, guardam os seus, e às vezes cobram caro de quem tenta desvendar seus segredos. Os mistérios da história muitas vezes não estão nos livros, mas na poeira que gruda no calcanhar de quem caminha onde não devia. Na manhã seguinte, Pedro decidiu enfrentar o último temor: entrar no coração do milharal. Não mais pelo atalho, mas pela trilha proibida que seu pai sempre dissera para evitar. Era como atravessar um portal. A luz se tornava filtrada, o som se abafava e o mundo ganhava uma vibração antiga, como se o tempo ali andasse de lado. Cada passo soava como um segredo revelado, como se os milhos cochichassem entre si sobre a presença de um intruso. E ele sabia que dali para frente não havia volta. No centro do campo, encontrou um pequeno círculo onde não crescia nada. A terra estava escura, quase negra, e ao fundo havia uma estaca de madeira cravada no solo. Havia inscrições ao redor, feitas com alguma ferramenta rudimentar. Não pareciam humanas. Ali, Pedro entendeu que o que viu, o que sentiu, o que enfrentou, fazia parte de algo muito maior. Uma energia ancestral que sobreviveu a guerras, a fogueiras inquisitórias, a séculos de esquecimento. Era como encontrar um ponto de intersecção entre realidade e aquilo que os antigos chamavam de véu. De joelhos diante daquela clareira, ele sentiu o vento girar. Não como brisa, mas como um sussurro vindo de todos os lados, como se o próprio milharal respirasse. Uma figura se aproximou lentamente. O mesmo homem, com as mesmas marcas, mas agora seu rosto parecia calmo. Seria um espírito ancestral? Um guardião? Um resquício de um tempo em que as conspirações eram feitas com rituais e não com algoritmos? Pedro não teve tempo de perguntar. A figura apenas encostou a mão em seu ombro, como quem diz, agora você sabe, e desapareceu. Ao voltar para casa, tudo parecia igual, mas dentro dele nada mais era o mesmo. O campo deixara algo em sua mente, como uma semente plantada no fundo do inconsciente. Um chamado para olhar a vida com mais atenção, como quem finalmente entende que os mistérios da história estão escondidos em lugares simples, sob a rotina, atrás de silêncios prolongados. Pedro nunca mais viu o homem, mas passou a escrever sobre o que viveu, transformando o inexplicável em palavras, como quem tenta domar o invisível com papel e tinta. O que Pedro viveu ali foi mais do que um susto. Foi uma revelação. Uma prova de que nem todos os terrores são monstros visíveis e que muitas vezes os verdadeiros horrores se escondem nos lugares onde a humanidade esqueceu de olhar. É como dizem os antigos relatos que viram curiosidades históricas. Algumas histórias não querem ser contadas, mas quando alguém as ouve, precisa carregá-las para sempre. E assim,
Com o peso de quem já conheceu o lado sombrio do campo, Pedro seguiu em frente, sem saber que, às vezes, aquilo que deixamos para trás encontra um jeito de nos seguir adiante. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento. Caio deixou o interior ainda jovem, acreditando que a cidade grande lhe traria horizontes mais largos. Tentou a sorte como escritor, encheu cadernos com histórias que só ele entendia, mas algo sempre voltava. O campo, o cheiro de terra molhada e aquele silêncio perturbador que só o milharal conhecia. Anos depois, cansado das promessas da cidade e das ruas frias, decidiu voltar à fazenda dos pais, nas proximidades de Toledo, no Paraná. Não sabia, no entanto, que ali o tempo não apenas passava. Ele se esgueirava à espreita. A rotina no campo parecia a mesma. O cheiro do café no fogão a lenha, o som dos galos antes do sol nascer e a brisa que dançava por entre as folhas. Mas algo estava fora do lugar. Logo na primeira semana, Caio percebeu uma figura no milharal parada entre as fileiras de milho. Sempre no mesmo ponto, sempre na mesma hora. Era como se estivesse esperando. O clima bucólico dava lugar a uma inquietação crescente. E os mistérios da história que tanto fascinavam Caio quando criança, agora pareciam fazer parte da sua realidade. Ele tentou comentar com os pais, mas ouviu apenas risos abafados. "Deve ser algum andarilho, não liga", disse o pai. A mãe, por sua vez, atribuiu à imaginação fértil que ele cultivava desde pequeno. Mas Caio sabia que havia algo de errado. O homem não andava, não se aproximava, apenas permanecia. E o mais perturbador, mesmo com o vento forte, sua silhueta nunca se movia. Como uma pintura fincada no meio do campo. Uma cena que parecia saída das grandes conspirações sobre aparições rurais e encontros inexplicáveis. Certa tarde, movido por uma mistura de medo e raiva, Caio decidiu atravessar o campo e confrontar a presença. Passou fileira por fileira, escutando o farfalhar das folhas até chegar ao local onde a figura sempre ficava. Mas não havia ninguém. Apenas pegadas desordenadas, como se alguém tivesse corrido ou dançado. Ele voltou confuso, com a sensação de ter sido observado o tempo todo. E naquela noite, pela primeira vez, sonhou com a infância. Mas os rostos estavam borrados, como se o passado estivesse tentando lhe esconder alguma curiosidade histórica importante demais para ser lembrada. Mesmo sem ver mais o homem nos dias seguintes, a sensação de presença continuava. As janelas pareciam mais frias à noite. Os animais agiam de forma estranha, e Caio começou a ouvir sussurros, sons baixos, repetitivos, como um eco de vozes antigas chamando por ele. Ele decidiu montar uma câmera antiga no sótão, apontada para o campo. Queria provas, queria lógica. Mas o que gravou naquela madrugada o deixou gelado. A figura não só estava lá, como parecia se mover lentamente entre as fileiras, olhando diretamente para a lente. Era hora de parar de fingir que aquilo era coincidência. Na manhã seguinte, Caio reviu as imagens mais de uma vez, em câmera lenta. O homem, ou o que quer que fosse, parecia saber exatamente onde a câmera estava. Parava, olhava e depois sumia entre o milho, como se cada passo já estivesse escrito em algum tipo de roteiro sombrio. A nitidez era baixa, mas os traços do rosto ficaram gravados em sua mente. Expressão vazia, pele pálida demais para alguém que vive sob o sol. Não era um rosto de trabalhador rural. Era outra coisa. Algo que não deveria estar ali, mas estava. Era o tipo de coisa que, em certos círculos, levantaria debates sobre conspirações e aparições interdimensionais. Ele tentou procurar por histórias semelhantes nas redondezas. Visitou a igreja do vilarejo, conversou com um padre antigo, mexeu em arquivos do jornal local. Nenhuma pista, nenhum relato. Mas um detalhe chamou sua atenção. A fazenda já pertencia à família desde os tempos do avô de seu pai, e havia boatos de que um andarilho enlouquecido foi enterrado ali nos anos de 1947, depois de passar meses rondando o milharal e dizendo que as raízes estavam vivas. A notícia foi abafada, escondida nos porões da memória da cidade.
Mais uma entre os muitos mistérios da história esquecidos pela pressa da vida moderna. Caio começou a sonhar com esse homem, não como um pesadelo qualquer, mas como uma lembrança. Nos sonhos, ele estava dentro do milharal, e a figura murmurava coisas em um dialeto que ele não compreendia, mas que despertava sentimentos antigos, como se sua alma reconhecesse o som. Ele passou a deixar luzes acesas, a dormir com uma faca debaixo do travesseiro, a fechar todas as trancas possíveis. Mas como se foge de algo que não entra pela porta? Como se protege do que atravessa paredes com o silêncio de um sussurro? Certa noite, ao olhar pela janela do segundo andar, viu o homem novamente, parado na beira do campo, com a cabeça ligeiramente inclinada como quem observa, mas também como quem espera. Havia algo ritualístico naquela presença. Algo que parecia remontar às curiosidades históricas mais primitivas da humanidade, aquelas que envolvem rituais, sacrifícios e pactos esquecidos pelo tempo. Aquela visão foi a gota d'água. Caio ligou para um amigo antigo, fotógrafo e estudioso do oculto, pedindo que viesse até a fazenda com equipamento especializado. Não queria só provas, queria respostas. O amigo chegou no dia seguinte, trazendo câmeras infravermelhas, gravadores de frequência e até um drone. Durante 3 dias, vasculharam o milharal, montaram acampamento e documentaram tudo. Ao final da investigação, uma das câmeras captou algo impressionante. Enquanto a plantação balançava ao vento, uma silhueta se mantinha imóvel no centro, mesmo quando ventos fortes dobravam o restante das hastes. A imagem virou objeto de análise em fóruns online de fenômenos inexplicáveis, e especialistas em vídeos garantiram que não havia manipulação. Na internet, aquilo viralizou. Mas para Caio, aquilo não era entretenimento. Era o início de algo muito mais sombrio, algo que o vento parecia carregar cada vez mais para dentro de casa. Transformava, como se respirasse uma vida própria. Caio percebeu que não se tratava apenas de um homem estranho, mas de algo ancestral, como um guardião esquecido ou uma entidade presa entre o tempo e o espaço. E, ao mesmo tempo, percebeu que os mistérios da história muitas vezes guardam lições ocultas para quem sabe escutar. Ensinamentos que vão muito além do que os olhos podem ver. Para tentar se proteger, Caio começou a pesquisar sobre práticas antigas de proteção e purificação do ambiente. Descobriu que rituais indígenas, como o uso do defumador com ervas sagradas, poderiam ajudar a afastar energias negativas. Também procurou entender os símbolos locais, como o mandacaru e o ipê, árvores que, segundo relatos, carregavam força contra espíritos perturbadores. Aplicar essas medidas não garantia a segurança, mas ajudava a fortalecer a mente contra o medo e o desconhecido, algo fundamental para quem enfrenta o incompreensível. Naquela época, ele ainda frequentava a biblioteca municipal, buscando livros sobre fenômenos paranormais e histórias reais de terror em milharais que circulavam como lendas urbanas. Aprendeu que muitos casos não eram simples acidentes ou superstições, mas curiosidades históricas que revelavam como o campo pode esconder segredos ancestrais e conspirações nunca explicadas totalmente pela ciência. Um exemplo disso era o famoso caso do Milharal de Santa Helena, onde desaparecimentos e avistamentos inexplicáveis persistem até hoje, deixando pesquisadores intrigados. Durante uma dessas noites de inquietação, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Uma voz rouca, quase um sussurro, falou: "Eles nunca te deixaram ir, Caio. O milharal é deles, e você é apenas um visitante." A ligação desligou antes que ele pudesse responder. Foi um choque. As palavras não faziam sentido racional, mas carregavam o peso de uma ameaça velada. Algo comum em muitos relatos de conspirações que envolvem campos isolados e pessoas que tentam desvendar segredos antigos. Sentindo o cerco fechar, ele decidiu documentar sua experiência por escrito, para que ninguém pudesse dizer que tudo não passava de imaginação. Escreveu páginas e mais páginas, repletas de detalhes, sensações e imagens, como quem tenta exorcizar um medo que não tem nome. Aquele diário virou seu amuleto,
a prova viva de que as curiosidades históricas nem sempre são apenas histórias, mas sim portas abertas para um mundo onde o inexplicável encontra espaço. Um mundo que, infelizmente, para Caio, estava mais perto dele do que imaginava. Com o passar dos dias, Caio sentiu que a linha entre o real e o sobrenatural começava a se confundir de vez. A presença do homem estranho no milharal parecia ganhar força, como se alimentasse do medo e da dúvida que ele carregava. Uma noite, decidido a encarar o que quer que fosse, Caio entrou na plantação acompanhado por seu amigo. As folhas secas estalavam sob seus pés. O silêncio era pesado, quase palpável. E de repente ele viu uma sombra parada exatamente no ponto onde o homem sempre surgia. Não havia rosto, apenas um contorno que pulsava como se estivesse vivo. Ao se aproximar, Caio sentiu um frio cortante, uma energia que parecia querer empurrá-lo para trás. Então a figura desapareceu numa névoa densa que se formou do nada, deixando no ar um cheiro forte de terra molhada e algo mais antigo, quase podre. Foi como se a própria terra reivindicasse aquele espaço, guardando segredos enterrados e histórias não contadas. Eles saíram do milharal exaustos, com a sensação de que haviam cruzado um limite que jamais deveria ter sido ultrapassado. Era o fim do jogo, mas o começo do medo verdadeiro. Nos dias seguintes a calmaria voltou, mas a inquietação permaneceu. As noites de silêncio foram substituídas por um respeito profundo pelo mistério que habitava aquele pedaço de terra. Caio decidiu que não podia mais lutar contra o invisível. Em vez disso, passou a viver em harmonia com o que não compreendia, mantendo distância do milharal, mas sem jamais esquecer o que viu e sentiu ali. Aprendeu que, às vezes, a verdadeira coragem está em reconhecer os limites do nosso conhecimento e aceitar que alguns mistérios da história jamais serão completamente revelados. A partir desse episódio, ele transformou sua experiência em um livro, onde descreveu cada sensação, cada medo e cada descoberta. A obra não era apenas um relato de terror, mas um convite à reflexão sobre os limites da percepção humana e as curiosidades históricas que ainda vivem escondidas em nosso mundo rural. O livro teve repercussão, mexeu com quem o leu e deixou um legado. O aviso de que há forças invisíveis que circulam entre nós e que nem sempre desejam ser descobertas. E assim, o milharal permaneceu ali, imponente, silencioso, carregado de segredos. O homem estranho nunca mais apareceu, mas a história de Caio permanece viva, como um sussurro que atravessa as gerações. Talvez um dia alguém volte a desbravar aquelas fileiras de milho, curioso demais para ignorar os sinais, ousado demais para temer o que pode encontrar. Porque, no fundo, os verdadeiros mistérios da história são aqueles que continuam vivos, esperando serem revelados. Quem sabe até no próximo capítulo dessa trama que parece nunca ter fim. Naquele outubro silencioso, quando a noite descia como um manto pesado, Lucas ouviu um grito agudo rasgando o ar. Era um som desesperado, um pedido de socorro que parecia vir do próprio coração do milharal. A princípio, o instinto falou mais alto: correr para ajudar alguém em perigo. Mas ao se embrenhar entre as fileiras de milho, o silêncio retomou seu reino. Nada, nem uma sombra, nem um suspiro. Apenas o eco do grito perdido no vazio, como se o próprio milharal tivesse engolido o pedido de ajuda. Essa experiência o marcou para sempre. Uma das tantas curiosidades históricas que só quem vive perto do campo conhece. Não demorou para que outro fenômeno estranho acontecesse. Um incêndio começou a se espalhar pelo milharal, como se fosse uma chama viva e faminta, dançando entre as plantas secas. Lucas tentou apagar o fogo com o que tinha à mão, uma luta desesperada contra o desastre iminente. O medo crescia, não só pelo fogo, mas pela sensação de que algo mais sinistro estava por trás daquele fogo. A natureza parecia conspirar para manter um segredo guardado, como tantos outros ocultos nas sombras das plantações. Quem vive no campo sabe que o fogo pode ser tanto destruidor quanto revelador, e ali parecia ser os dois. Quando o fogo finalmente foi controlado, uma surpresa ainda maior aguardava Lucas. Do alto da janela do andar superior,
Uma figura solitária observava a cena com olhos que refletiam uma calma assustadora. O silêncio daquela presença era tão perturbador quanto o fogo que havia destruído parte do milharal. O medo agora já não estava somente do lado de fora. A ameaça havia invadido seu próprio lar, quebrando a linha tênue entre segurança e vulnerabilidade. Muitas vezes, as conspirações que rondam as histórias do interior são alimentadas por esse tipo de invasão silenciosa que deixa marcas invisíveis no coração das vítimas. Ao voltar para dentro da casa, o caos era evidente. Portas abertas, objetos revirados, sinais claros de invasão. Não era um simples ato de vandalismo, mas uma mensagem, um aviso cruel de que o perigo não estava apenas nos campos vastos e escuros, mas dentro das paredes que deveriam protegê-lo. Lucas sentiu a angústia de quem teve seu espaço sagrado violado, uma sensação que poucos conseguem compreender. Esse episódio se tornou um marco, um capítulo real e aterrador, daqueles que compõem os inúmeros mistérios da história e que ninguém gosta de contar, mas todos precisam ouvir. A polícia investigou, mas as respostas foram tão vagas quanto o próprio mistério. Ninguém soube explicar a presença do homem no milharal, o incêndio ou a invasão, e os relatos de Lucas se tornaram parte do folclore local. Ele, então, tomou uma decisão difícil: deixar para trás aquela casa, aquele milharal, e buscar um recomeço longe das sombras que o perseguiam. Contudo, o medo e a sensação de ser observado não o abandonaram. Afinal, as histórias verdadeiras de terror em milharais carregam um peso que atravessa o tempo e o espaço. E para alguns, essa sensação é eterna. Mesmo depois de partir, Lucas sentia como se aquela presença nunca o tivesse deixado realmente. Em noites silenciosas, o assobio distante do vento entre as folhas parecia carregar o eco daquele grito assustador. É incrível como certos eventos se alojam na alma, transformando-se em lembranças que ninguém pode apagar. E é justamente nessas curiosidades históricas do cotidiano que o medo ganha forma, mostrando que o verdadeiro terror não está no que vemos, mas no que sentimos, invisível e persistente. Ao tentar reconstruir sua vida na cidade, ele percebeu que a linha entre o passado e o presente era tênue demais para ser ignorada. O medo de que o estranho homem do milharal pudesse reaparecer, ou que o fogo pudesse renascer, o acompanhava em cada passo. É uma lição dura sobre como algumas histórias, mesmo as mais sombrias, têm o poder de alterar não só o lugar, mas o próprio coração. Afinal, aprender a lidar com o desconhecido é um desafio constante e, muitas vezes, nos força a confrontar nossos próprios medos interiores. Para lidar com esse peso, Lucas começou a buscar respostas, estudando relatos semelhantes e mergulhando nas conspirações que cercam esses fenômenos rurais. Ele leu livros sobre aparições, incêndios misteriosos e invasões inexplicáveis, tentando encontrar sentido em meio ao caos. Uma dica prática para quem enfrenta situações parecidas: manter a mente aberta, mas buscar conhecimento em fontes confiáveis, como obras de pesquisadores renomados ou até mesmo registros históricos oficiais, pode ser uma forma de diminuir o medo e aumentar a compreensão. Com o tempo, Lucas também descobriu o poder da comunidade, compartilhando suas experiências em grupos locais e na internet. Esse ato de dividir seu relato funcionou quase como um bálsamo, pois muitos outros carregavam histórias similares, ligadas aos mistérios e às curiosidades históricas que permeiam as regiões rurais do Brasil. Essa troca de experiências não apenas ajuda a aliviar a sensação de solidão, mas também fortalece a percepção de que, mesmo diante do inexplicável, nunca estamos totalmente sós. E assim, a vida seguiu seu curso, mas o milharal, o estranho homem e aquele grito agudo continuam a viver na memória de Lucas. Um lembrete constante de que o passado nunca está realmente enterrado e que os mistérios da história podem nos encontrar onde menos esperamos. É como se aquele pedaço de terra tivesse deixado uma marca invisível em sua alma. Um convite silencioso para que nunca deixemos de questionar o que está além do que nossos olhos podem ver. Às vezes, o que nos assombra
não são apenas os fatos em si, mas a sensação persistente de que há algo muito maior por trás deles, algo que desafia a lógica e escapa à compreensão. Essas histórias, com suas conspirações e mistérios da história, nos ensinam que o desconhecido pode habitar tanto o vasto campo quanto o silêncio da nossa mente. Para quem vive na zona rural, entender isso é fundamental. A vida ali se mistura com o inexplicável, e aceitar esse convívio é um passo para a serenidade. Outro aprendizado importante que essa experiência de Lucas oferece é o valor de estar atento ao ambiente ao redor, mas sem sucumbir ao medo. Se você já sentiu algo estranho em algum lugar, um arrepio, um som que não deveria estar ali, saiba que isso não precisa ser um prenúncio de desastre, mas sim um convite para observar melhor e, quem sabe, agir com prudência. Por exemplo, manter uma rotina de segurança em casa, como verificar fechaduras e estar em contato com vizinhos, pode ser um passo simples que traz paz em meio às incertezas. Muitos, ao se depararem com essas histórias, caem na armadilha de pensar que tudo não passa de superstições ou exageros. No entanto, as curiosidades históricas que cercam esses relatos são baseadas em fatos documentados, e ignorá-las pode nos afastar da verdadeira compreensão do mundo. Assim como quem estuda o passado para entender o presente, devemos também abrir os olhos para as lições que esses mistérios trazem, sobre coragem, resiliência e a necessidade de enfrentar nossos próprios medos. Em um mundo cada vez mais conectado, é curioso notar como essas histórias de terror no interior continuam a se propagar, quase como uma rede invisível que une pessoas de lugares diferentes. Seja através de grupos online ou encontros presenciais, compartilhar relatos ajuda a construir uma ponte entre o racional e o inexplicável. Isso demonstra que, por mais que as conspirações pareçam distantes, elas fazem parte do nosso cotidiano, e aprendê-las pode nos tornar mais sábios e preparados. Por fim, o relato de Lucas é um convite para nunca subestimarmos o poder das histórias verdadeiras, aquelas que, embora assustadoras, carregam ensinamentos valiosos. É um chamado para a coragem de encarar o desconhecido, para a busca incessante por respostas e para o reconhecimento de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre algo a aprender. E quem sabe o que mais o milharal ainda guarda, esperando silenciosamente para ser descoberto.